paz do Senhor, meu querido e minha querida, bem-vindo à aula 4 de Eu Sou um Membro da Igreja. Essa é uma série de aulas que a gente está fazendo, são 7 aulas. E a gente já passou da metade. Pois é, se você está curtindo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Coloca aí a sua opinião, as suas considerações sobre a aula nos comentários, que isso é muito legal. Vamos criar uma discussão aqui embaixo e se identifiquem nessa grande classe de alunos que a gente tem aqui na Lion Academy, para que a gente saiba quem é que está aqui, ó, levando a sério o curso. Tá bom? Bom, pois é, vamos direto ao ponto. Hoje é a aula 4 do livro I'm a Church Member, do Tom Rainer. E esse capítulo é muito interessante porque o título dele é Não deixarei que a igreja seja sobre as minhas preferências pessoais. Eu fico imaginando quando a gente era criança que as coisas eram muito mais fáceis, né? Era tudo muito fácil e era assim, qualquer manha a gente às vezes ganhava as coisas. Por mais que, por exemplo, a minha mãe nunca me deixou fazer manha, ela sempre me controlava. Eu via as outras crianças esperneando, se jogando no chão. E aí ela já me falava, ó, se você fizer isso, você vai se ver comigo, porque a educação era... Só que quando a gente cresce, isso tudo acaba. E é muito bom saber que essa fase acaba. Melhor ainda saber que quando a gente chega na fase adulta, a gente nunca mais vai de volta para a fase de criança, correto? Errado. Pois é, irmãos, existem muitos cristãos que a única diferença que eles têm de crianças, essas crianças mimadas, é que eles não se jogam no chão para espernear, apesar que alguns chegam perto disso. A realidade é que a igreja e a nossa maturidade como membro, ela chega quando a gente entende que a igreja não é sobre as nossas preferências pessoais. Não é sobre o que a gente gosta, é sobre doar para outra pessoa, para cobrir demandas específicas, para cobrir necessidades, para cobrir talvez com uma conversa ou com mesmo necessidades diversas. Não me entenda mal, pode ter 1 milhão de coisas que você gosta muito na igreja e a tendência é que isso aconteça mesmo. Mas a gente tem que lembrar que assim como todos os dons que o Senhor deu na Bíblia, o dom do amor, como a gente já viu lá em 1 Coríntios 13, como a gente já viu nas outras aulas, ele tem que ser uns para com os outros. E todos os outros dons que Deus nos dá também é sobre servir, é sobre dar para o próximo o dom que foi dado a ti, servir. Pois é, e até os discípulos, eles tiveram episódios assim engraçados, né? Marcos 9:35, que os 12, eles estavam ali argumentando quem seria o maior. Cara, você pode imaginar isso? Os caras estavam próximo de Jesus, eles estavam brigando para ver quem que era o primeiro discípulo. E aí, vamos lá ler a resposta, Marcos 9:35, que, cara, é muito engraçado, assim. Eu queria ser uma mosca para estar lá e ver a reação deles, porque, olha só, vamos lá para a palavra do Senhor, Marcos 9:35. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. Pois é. É o tipo de resposta que você fala, né? Eita! Por isso que eu queria ver a reação deles, porque Jesus pegou vocês, né? E a realidade é que Jesus pega a gente todo dia, assim como os discípulos, eles foram individualistas nesse caso. A gente também é individualista muitas vezes na nossa vida, onde a gente pensa que é só sobre as nossas vontades, né? Então, Jesus primeiro pegou os discípulos, depois ele me pegou com essa, porque esse texto é para mim também. Como membro da igreja, minha motivação, ela não pode ser sobre as minhas preferências no topo da lista. Eu deveria ser o último, não o primeiro. Eu deveria ser o primeiro a servir, ao invés de esperar ser servido. E a gente vai falar um pouco sobre o que significa ser um servo. A palavra servo ocorre 57 vezes no Novo Testamento.
E às vezes se refere a uma pessoa que tem uma posição oficial ali na casa, mas muitas vezes se refere a todos aqueles que se assumem cristãos. Servir aparece 58 vezes no Novo Testamento. Então, servo 57, servir 58. Você está vendo como serviço, de um modo geral, é importante na Bíblia? Jesus, ele diz que a gente tem que ser o último de todos e o servo de todos. É por isso que a gente tem uma igreja, muitas vezes no Brasil, doente. Se a gente reverte essa coisa, se a gente vai para um lugar onde a gente prioriza as nossas preferências pessoais e os nossos desejos, ou o nosso único e perfeito jeito de fazer as coisas. Paulo diz lá em Efésios 3, vamos para a palavra do Senhor. Efésios 3, no versículo 7, você está vendo aí na tela. Fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Nós nunca estaremos satisfeitos com a nossa membresia da igreja se a gente estiver constantemente procurando fazer as coisas do nosso jeito. Mas de um outro lado, a gente vai viver a maior alegria de todas se a gente escolher ser o último. É isso que Jesus falou quando ele diz que os últimos serão os primeiros. A alegria verdadeira de um membro da igreja é justamente abrir mão dos seus direitos e preferências para dar para o outro. Tem uma pesquisa do autor do livro, Thom Rainer. Ele tem uma equipe de pesquisa que eles trabalham para cada livro que ele lança e eles descobrem números muito interessantes. E aqui eu vou passar comportamentos típicos de igreja que estão aí rachando, quebrando por conta de preferências pessoais, igrejas que têm membros individualistas. E o que acontece com essas igrejas? Agora, ó, vocês estão preparados? Vai sobrar um pouquinho para cada um aqui. Já sobrou para mim, já sobrou para você, eu tenho certeza. Agora, bom, vamos entender isso. Eu tô, obviamente, brincando aqui, mas vamos entender isso com maturidade, porque são pontos extremamente importantes que falam sobre o nosso desenvolvimento como igreja, como membros, e eu tenho certeza que às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas, de alguns comportamentos, e a gente precisa falar a respeito deles. Não há coisa melhor do que falar a respeito deles e trazer à luz alguns comportamentos para que a gente possa evitá-los. A primeira característica é haver guerras no louvor. Louvor é uma parte core da igreja, uma parte extremamente importante. O louvor abre o culto e faz muitas vezes com que o céu desça ali, prepara as pessoas para receberem a palavra. Às vezes acontecem milagres durante o louvor, acontecem quebrantamentos. E uma das estratégias principais do diabo é atingir equipes do louvor. Uma equipe de louvor, ela tem habilidades artísticas elevadas. São pessoas que têm vocação para isso. Só que se você tem a vocação e você não tem o coração alinhado, se você não tem um coração de serviço, acontece que muitas vezes qualquer mudança, qualquer coisa que vai diferente daquilo que você acredita, pronto. O que era para ser um céu vira um inferno. Eu já vi muitas equipes de louvores se quebrando e influenciando negativamente a igreja por conta de individualismo, por conta de alguém se achar melhor, mais elevado, mais digno de glória, mais digno de honra, ou seja, tá lá na frente de todo mundo porque tem mais talento, tá mais escalado porque é melhor, tá fazendo coisas assim com mais destaque, seja no instrumento, seja no vocal, porque o seu ego fala mais alto. E isso não é novidade. No Brasil, na verdade, há décadas e décadas, vimos grupos de louvores se desfazendo, muitos por conta dessas situações. Então, não pode haver guerras no louvor. Como impedir esse tipo de guerra? Com humildade, colocando o interesse do grupo em primeiro lugar, sendo que o interesse do grupo é servir ao Senhor e a louvar ao Senhor na sua totalidade, fazendo isso como um corpo. Se cada um tocar um instrumento, uma música diferente no seu instrumento, não sairá melodia. Se um grupo de louvor não tiver o coração alinhado, a intenção alinhada
e em consagração, o louvor não passa nem do teto. Então o objetivo disso, ele não é alcançado. Segunda característica dessas igrejas, reuniões prolongadas. E aí eu vou adicionar uma característica que é também mencionada no livro. Além de reuniões prolongadas, reuniões desordenadas. A gente tem que focar no que é importante, ser objetivo. Então, se você é membro da igreja, se voluntariou em algum ministério, se for para alguma reunião, tente ser o máximo objetivo possível. Tente colocar ali o máximo de organização no seu planejamento ministerial, para que os outros voluntários também tenham acesso a isso e possam fazer o seu melhor, da melhor forma possível. Eu lembro de uma situação que eu tinha 15 anos, eu convoquei uma reunião com o pastor da igreja, por conta de reuniões prolongadas. Às vezes eles faziam reunião até 2 horas da manhã. E eu convoquei uma reunião com esse pastor para falar para ele que não tinha condições uma coisa dessa. Que se eles tinham um tempo no outro dia para dormir até mais tarde e tudo mais, eu estudava às 6 horas da manhã, tinha que estar acordado 4h45 para pegar o ônibus e não tinha cabimento algum aquele tipo de reunião até 2 horas da manhã na igreja. E aí ele entendeu e parou. Mas já haviam alguns meses e eu tenho certeza que de comentar com muitos outros oficiais ali tinham o mesmo problema. Então, ter liberdade para falar é uma coisa, mas principalmente não fazer. Eu sei que a nossa igreja, ela não faz. E isso foi uma coisa que veio desde o começo. Agora, se você é um voluntário novo, um líder de ministério novo, saiba, não marcar reuniões tarde, não terminar reuniões tarde e não marcar reuniões nos feriados. Você vai ver seus pastores fazendo isso. É tudo parte do estatuto ali, da organização da igreja. Não há, não haverá e não é bom. Isso não é saudável. Terceiro, foco nas instalações. As instalações da igreja, se você for discutir somente uma dedicação para organizar a igreja, limpar, deixar a igreja mais apresentável possível, se você analisar o português alto e claro desse estatuto, você vai falar, pô, mas calma aí, eu acho que não tá meio errado. Porque como é que vai ser errado você cuidar das instalações da igreja? Não é errado cuidar das instalações da igreja, muito pelo contrário, é muito bom. Agora, é errado se o foco nas instalações da igreja for maior do que o foco nas pessoas. Se o foco das instalações da igreja for maior do que o foco em ajudar o próximo, em servir os membros, em servir as pessoas que frequentam. Então, existem muitas igrejas que elas querem ter o templo mais lindo do mundo, com as coisas mais caras do mundo, e acontece, infelizmente, o que Jesus falou. Por dentro, vocês são sepulcros caiados. Então, qual que é o nosso foco? Qual que é o nosso foco? Vamos lá, número 4. Demandas desordenadas por cuidado pastoral. Todos os membros, eles merecem cuidado. E o pastor, ele está ali especialmente para isso. Em tempos de crise, principalmente. Mas muitos problemas na igreja se desenvolvem, no entanto, quando eles têm uma demanda não razoável por cuidado. Alguns membros querem que o pastor ou outros membros do staff da igreja visitem eles regularmente, somente porque eles têm status de membro. E, na verdade, é necessário que se entenda que numa igreja do tamanho da nossa igreja, é irracional que exista um cuidado exclusivo, não existe VIP. Agora, sim, existe um cuidado pastoral que razoavelmente vai estar presente, vai conversar no celular, vai conversar no WhatsApp, vai receber e-mail, vai falar, vai conversar e vai cuidar e vai orar. O papel do pastor é esse, eu acho que eu não preciso me alongar aqui, porque nós temos exemplos muito bons da nossa igreja de cuidado. Mas se você é um membro novo e você está chegando, é necessário que você entenda o que envolve o cuidado pastoral e que você, em maturidade, saiba que não é só pedindo oração depois do culto, ou durante a semana, ou no celular, ou no WhatsApp, que você vai ser alimentado. A vida de um cristão, ela se dá
por entender a palavra de Deus, por conhecer a Cristo. E como nós conhecemos a Cristo? Lendo a palavra dele, tendo relacionamento com ele, indo na igreja, se tornando um membro funcional, como a gente falou na aula passada, se conectando com outras pessoas que estão na mesma jornada, tendo a maturidade dentro dos nossos corações, que vem num relacionamento direto com o Pai. Um relacionamento direto de um pai que enviou seu próprio filho aqui para morrer na cruz por você, e esse filho, quando morreu, ele rasgou o véu do templo. Você sabe o que significa rasgar o véu do templo? Agora nós temos relacionamento direto, acesso direto ao Senhor. Então, você pode, na sua casa, orar, fazer o seu devocional, pegar a sua Bíblia, ler. Você quer deixar um pastor orgulhoso? Pergunta alguma coisa da Bíblia para ele. Pergunta, chega aí neles no próximo culto. Pastor, eu estava lendo, refletindo aqui sobre a palavra, eu não entendi tal parte. O que o senhor entende disso? Cara, quer deixar o pastor feliz? Faz isso. Porque ele sabe que essa ovelha, ela está cuidando da nutrição do corpo dela com a palavra do Senhor. A Bíblia é a nutrição da nossa vida com Deus. Não pense que é só recebendo uma oração que você tá tudo bem e pode seguir a vida normal, do jeito que for. O cristianismo é sobre metanoia. Metanoia é mudança de mente, de mentalidade, uma mudança completa de vida, que eu espero que você esteja tendo, porque você decidiu se tornar um membro. E eu espero que você possa viver isso de uma forma completa e linda e radiante, como é prazeroso mesmo ter um relacionamento direto com o Senhor. Mas vamos lá, vamos para frente, que são 7 tópicos. Número 5, crachá. Fala, Deus. Crachá. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso. E esse é um tópico que resume muito do que a gente está falando aqui, porque muitas igrejas elas estão doentes hoje por terem pessoas que querem status diante de outros membros. Isso é um problema corriqueiro, infelizmente, na Igreja de Cristo. Eles querem ser reconhecidos de uma forma diferente, querem ter um sentimento de que tem um tratamento especial, que tem uma unção especial, que tem dons especiais. Mas, na verdade, o único dom que ela tem é de massagear o próprio ego. Infelizmente, irmãos, o reconhecimento de alguém que foi voluntário por muitos anos, ele pode, através desse reconhecimento, ele pode passar a produzir mais para o Senhor, mas se esse reconhecimento ele vem numa hora errada, ou se depois disso a pessoa ela não continua tendo uma vida com Deus que seja mesmo totalmente conectada, ela se mata espiritualmente e seca. E, infelizmente, eu passei por uma igreja na minha infância que era muito sobre crachá. Eles não só davam crachá, como davam anéis diferentes para cada nível hierárquico da igreja. Isso a longo prazo, no curto prazo, dava muito uma noção assim de hierarquia e respeito pelas lideranças. O respeito tem que ter pela liderança, tem que ter pelos outros membros, por todos. Mas essa relação de hierarquia acabou ficando estranha e pessoas que tinham um cargo maior, elas começaram a achar que elas tinham privilégios diferentes. Mas quando se chegava no alto clero dessa organização, era o que vinha do topo, um tratamento diferente para quem tinha mais unção. Então, esse quinto ponto é um dos pontos principais para deixar uma igreja doente. Nunca tenha a sua motivação ligada a crachá, a posição, porque isso vai te matar espiritualmente. Começa a medir o seu sucesso com base no bem que você faz para os outros membros. Isso é ser um cristão. Isso é ser um membro funcional. Todo o resto é balela. Todo o resto é só detalhe. Se você não for funcional para ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e ajudar o próximo, você está perdendo seu tempo. Então, eu quero te convidar
para não ligar para isso, sinceramente. O óbvio respeito aos pastores, a quem quer que seja, ele é sempre, porque ele é base bíblica. Agora, posição, a gente não tá aqui para isso, irmão. A gente não tá aqui para isso. Vamos lá para o sexto. O sexto ponto é se preocupar mais com mudanças do que com o evangelho. Às vezes noticiar uma mudança da igreja pode evocar a raiva de muitos. E eu conheci uma história de uma igreja que mudou de nome, que foi assim, sem mais detalhes. Mas sempre, ainda mais numa igreja profética, haverão mudanças, haverão estações. E Deus ele vai avisar os seus profetas e toda a organização ela vai na direção que a igreja está apontada profeticamente. Isso é uma das nossas raízes, é uma das nossas bases mais fundamentais. A gente não está no mundo para seguir somente um direcionamento. Às vezes aquele direcionamento ele é perpétuo, como toda a palavra de Deus, do começo ao fim, e às vezes um direcionamento vai ser específico para uma estação, onde seguiremos todos juntos, com clareza e base, o Senhor à nossa frente, e na próxima a gente pode fazer uma adaptação ou outra. E tá tudo bem. Eu sei que esse curso é um curso de membros, não é sobre o que é uma igreja profética. Mas se você quiser entender mais, pode ir lá na playlist do Lion Academy, que tem também os fundamentos da igreja profética, que você pode se mergulhar ali e passar a entender muito melhor os fundamentos, o porquê que essa igreja se diferencia como uma igreja profética. Vamos lá para o ponto número 7. Apatia evangelista, onde poucos membros dividem a sua fé de forma regular. Eles são mais preocupados com as suas próprias necessidades, muito mais as suas próprias do que a necessidade do mundo, da comunidade em que vive. E quando a gente analisa pelo prisma completo, onde a gente acabou de receber aquela notícia que foi a melhor notícia da nossa vida, que foi o convencimento de que Jesus, ele morreu por mim e por você, e que ele está vivo, e que ele quer um relacionamento conosco, e que ele realmente está disponível e de braços abertos para nos receber. E um dia a gente vai morar eternamente com ele. Que notícia melhor do que essa? É uma notícia que muda totalmente a nossa forma de ver a vida, não é? E muitas vezes a pessoa, ela simplesmente não divide isso com ninguém. Como que a melhor notícia da sua vida você não divide com alguém? Quando, normalmente, as pessoas são promovidas, o pessoal posta lá no LinkedIn, posta numa rede social, para muita gente dar os parabéns. Vai lá, faz almoço de família, convoca a família. Mas quando ela decide seguir o evangelho e ser salva, as coisas infelizmente são diferentes. E essa é uma das características da igreja que está dividida, está rachada pelo individualismo. Então, essas características, elas serão características de igrejas que, infelizmente, estão num ponto de rachamento profundo. E a gente está trazendo isso às claras, a gente está falando sobre isso aqui de forma aberta, porque é necessário. E nós, profeticamente, declaramos e entendemos que a nossa igreja nunca passará por isso. Porque eu e você, a gente está aprendendo a ser membros melhores aqui. Agora, em quase todos os comportamentos que a gente falou, os membros da igreja, eles estavam querendo os seus próprios interesses e preferências. Eu quero a música do meu jeito, eu quero o prédio do meu jeito, eu tô decepcionado porque o pastor não me visitou, eu quero mudar tudo na igreja. Você pegou a visão? O meu é meu e para mim. Meu e para mim, a todo momento. Só que a igreja, no entanto, é serventia sobre doar, sobre colocar os outros primeiro. Falando sobre a mente de Cristo, vamos lá para Filipenses 2, no versículo 5 a 11, você vai ver aí na sua tela. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Olha só as coisas que Jesus fez, ou melhor, fez e deixou de fazer. Jesus, ele nunca considerou que ser Deus era sobre usar isso para uma vantagem pessoal. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo ao assumir uma forma de escravo. Ele se humilhou. Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem de Filipenses, ela não é só uma descrição da obediência de Jesus. Ela é um exemplo para a gente seguir. Nós devemos ser servos, obedientes e colocar os outros na nossa frente. E fazer qualquer coisa que seja para manter a unidade da igreja. Então, se você chegou a se membrar na igreja com uma perspectiva de título, aqui a gente tem tudo ao contrário. A gente sempre pergunta primeiro o que a gente pode fazer pela igreja. E aí a gente descobre a alegria de ser o último. E se você gostou dessa aula, você já curte aqui embaixo, deixa o seu comentário. Agora sim, coloca o seu comentário aqui, me fala o que você achou, coloca os seus pensamentos sobre a igreja, não ser sobre as minhas vontades, os meus desejos pessoais, tá bom? A gente ainda vai ter aulas 5, 6 e 7, que tá tudo na playlist que vai aparecer aqui na tela. E você continua nesse curso. Eu sou um membro da igreja. Até o final, hein? Quero te ver na semana que vem aqui. Um abraço, até logo. Eu sou Felipe Viana. Esse é o Lion Academy. Tchau!